Queridos irmãos, a paz do Senhor, mais uma noite aqui juntos, que Deus abençoe a vida de todos vocês. É um prazer poder mais uma noite, poder estar junto com vocês aqui e nessa feita para esse estudo tão maravilhoso que é o estudo da doutrina das últimas coisas. Nós vamos estudar aí nessas próximas quartas-feiras os principais eventos que marcam a profecia bíblica. O que tem para a igreja, quais são os desdobramentos do que Deus já profetizou e estabeleceu na palavra para a sua igreja. Então, serão quartas-feiras muito ricas de conhecimento das profecias bíblicas. Amém? Eu quero agradecer a Deus pela vida do pastor da igreja, o pastor Suziel, o Léo, todos os amados que aqui estão, que Deus abençoe a vida de vocês. Nosso amigo Lucas, Deus abençoe, meu amigo. Te abençoe ricamente, tá bom? Queridos, eu quero convidar-lhes para uma leitura, Apocalipse, capítulo de número 21. Apocalipse, capítulo de número 21, verso de número 4. Apocalipse, capítulo de número 21, verso de número 4. Se deixar o som assim, tá maravilhoso, viu? Pode deixar até o final assim, que tá uma bênção. Apocalipse 21, verso de número 4. Quem está com a apostila, está na primeira página, tá? Quem não está, o pastor Suziel está vendo aí a possibilidade de entregar as apostilas. Eu fui informado aqui que são 50, pastor, eu errei o número, são 50 apostilas que eu trouxe, tá bom? Então, pode passar para o samaritano aí, que eu acho que dá, né? Dá? Então, muito bem. Quem encontrou o texto, diga, vamos ler então. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Olha que coisa tremenda. Este versículo é o versículo citado quando a igreja é recepcionada na cidade celestial, na Nova Jerusalém, que nos aguarda, preparada e adornada. Então, quando a igreja chega lá, João, o evangelista, ouve um cântico. E qual é o cântico? É esse versículo que acabamos de ler. É o cântico da vitória, é o cântico do triunfo da igreja mediante a entrada na nova cidade. Deus limpará dos nossos olhos toda a lágrima, oh glória, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram, e eis que tudo se fez novo, oh glória, amém? Então esse versículo é um versículo escatológico, que mostra o final da vitória da igreja. Então, eu queria começar fazendo um pedido para vocês. Quem pudesse inscrever no nosso canal no YouTube, nós temos um canal lá no YouTube, que é com o meu nome. O meu nome é hebraico do sertão, Antonilson Almeida. Só tem esse, viu? Tem algum Antonilson aqui do Samaritano? Não, né? Pronto. Só tem esse mesmo, Antonilson Almeida. Se você for no YouTube, você acha. Se for no Instagram, também você acha, tá bom? No Instagram a gente está publicando muitos vídeos sobre esse cenário de guerra que estamos vivendo nos dias atuais. Então são vídeos com o intuito de responder algumas dúvidas. Onde vai dar essa guerra? Quais são as causas? Qual é o desfecho dessa guerra? É profética? É corriqueira? É transitória? Qual é os próximos passos dessa guerra? Então no YouTube e também no Instagram, você vai ter esse suporte aí, teologicamente falando. Amém? Muito bem. Então nós vamos começar nessa noite. O tecladista foi embora? Foi só beber uma água. Vamos começar com a definição da palavra. A palavra a matéria que nós estamos estudando hoje é escatologia. Então é uma palavra grega que é a junção de duas palavras. É um palavrão, escatologia, é a junção de duas palavras. No grego está na apostila a palavra escatos ou escaton,
e a palavra logia. A palavra logia quer dizer estudo, e a palavra eschatos ou eschaton quer dizer últimos eventos, últimos acontecimentos, últimas coisas. Portanto, quando a gente estuda a palavra escatologia, a gente descobre que o significado é estudo das últimas coisas, doutrina das últimas coisas. Então esse é o significado da palavra escatologia. Mas eu quero também, nessa noite, começar fazendo uma definição muito importante para o estudante da Bíblia. E que definição é essa? É a revelação progressiva. Está aí na primeira página da apostila. Essa palavra, essa definição, revelação progressiva, diz respeito à maneira como compreendemos a revelação na palavra de Deus. Então, como é que um crente, ao estudar a Bíblia, deve compreender a revelação bíblica? Pela ótica da progressividade. Então a Bíblia é uma revelação progressiva. O que é que isso quer dizer? Que a revelação de Deus evolui à medida em que a compreensão humana vai ampliando para a compreensão da mesma. Vou repetir de novo. A palavra revelação, a palavra progressiva, revelação progressiva, quer dizer uma evolução da revelação à medida em que o homem vai entendendo, tendo capacidades de compreender melhor o que Deus está querendo dizer. Eu vou dar um exemplo para vocês, e nós já vamos ler um texto aí. Localiza na tua Bíblia, por favor, Hebreus capítulo de número 1. Vamos ler o verso 1 e o verso de número 2 e também o verso de número 3. Está aí na Bíblia. Precisamos compreender isso com muita clareza. Então na apostila, tem até o versículo aí. Eu queria que alguém pudesse ler para nós aqui nessa noite, tá? Hebreus, capítulo de número 1, versos 1 ao verso de número 3. Tá bom? Guitarra, harmoniza aí no mistério. Pode ler, meu amigo, pode ler, pode ler. Sim. Sim, muito bem. Olha que coisa tremenda esse verso. Esses versos resumem a revelação de Deus. Olha o que diz Hebreus capítulo 1, verso 1. Havendo Deus, olha aí, falado há muito tempo, de muitas vezes e várias maneiras, aos nossos antepassados. Então Deus falou no Antigo Testamento, de muitas maneiras. Deus falou no Antigo Testamento, de muitas maneiras e de diversas fases. Agora nos fala por meio do Filho. Então, Deus falou no Antigo Testamento de muitas maneiras, por meio dos profetas, e agora nos fala por meio do Filho. E o Filho é a revelação máxima, olha o texto, da glória de Deus. O Filho é a revelação máxima da glória de Deus, e por meio dele, do Filho, Deus nos fez herdeiro. Olha para o irmão que está do lado nessa noite, diga para ele: você é um herdeiro das coisas de Deus, da promessa de Deus, porque você foi feito filho quando o Filho de Deus se revelou a nós. E aí o texto continua dizendo: por meio dele Deus fala, e a ele devemos ouvir, porque ele é a expressão máxima da glória de Deus. Então você quer ver a glória de Deus? Olha para o Filho. A gente não precisa mais, como Moisés, subir num monte e dizer: Deus, apresenta-te para nós. Não. Nós temos hoje o referencial da glória de Deus na terra, que é o Filho. Então Cristo é o desfecho profético da revelação de Deus em toda a Bíblia Sagrada. A Bíblia é um livro, anote se você puder. Quem trouxe caneta, anote, por favor. A Bíblia é um livro baseado em 4 pilares. 4 pilares. 4 pilares. Primeiro pilar, queda. Segundo pilar, redenção. Primeiro pilar, queda. Segundo pilar, redenção. Terceiro pilar, glorificação. E quarto pilar,
consumação. Está o resumo da Bíblia toda aí. O homem caiu, Cristo veio e redimiu o homem vai ser glorificado e tudo se consumará na eternidade entre a igreja e Cristo na cidade celestial. Então esse é o desfecho de toda a Bíblia Sagrada. A Bíblia é um livro de 4 grandes pilares. Muito bem. Só que o escritor aos Hebreus está dizendo: Deus falou no passado. De que forma? De várias maneiras. Como? Pelos profetas. E hoje nos fala pelo Filho. Qual é a referência da igreja ao estudar a Bíblia? O Filho de Deus, as palavras de Jesus, os ensinamentos de Cristo. Essa é a referência. Agora, irmão, você entendeu o que é revelação progressiva até agora? Sim ou não? Não. Calma, você já quer ser hard, expert. Ainda não. O que é revelação progressiva? Vou dar o exemplo agora. Abre tua Bíblia em Levíticos capítulo 17, verso 11. Abre aí. Levíticos 17, verso 11. Abre. Levíticos 17, verso de número 11. Um exemplo de revelação progressiva. Como a revelação de Deus evolui. Vou dar um exemplo agora para você entender. Levíticos 11 ou 17. Verso 11, quem achou? Pode ler. Eu quero uma outra tradução que tem alma, por favor. 17, 11. Vida de novo. Eu quero alma. É porque essa tradução é vida. Quem tem alma aí? Pois não. Muito bem, então perceba que nesse momento o texto está dizendo que o sangue do animal é a alma, pois a alma do ser é o sangue. E Deus nesse momento está dizendo isso por quê? Porque o sangue é um elemento de sacrifício no qual viabilizava a comunhão de Deus no passado entre Deus e o povo. Então o sangue derramado de animais representava ali o sangue de Cristo no futuro, e naquele momento era um elo de aproximação entre Deus e os homens. Só que os homens, a nação de Israel, estava comendo carne com sangue, o famoso galinha a molho pardo. Galinha no molho pardo. A gente não come mais, mas a gente comia muito, né? Não. Então o povo de Israel estava comendo carne com sangue. Aí Deus diz: ei, não façam isso, vocês estão banalizando o sacrifício. E como o sangue é algo que ao ser derramado sobre o altar é sagrado, pois representa a aliança entre eu e vocês, eu não quero que vocês banalizem comendo. Portanto Deus vai dizer: a alma do ser é o sangue, não coma a alma do ser. Aí os testemunhos de Jeová usam esse texto isoladamente para dizer: nós não doamos sangue, a gente não faz transfusão de sangue. Por quê? Porque a alma do ser é o sangue, isolando um versículo. Só que aí tem um problema grave. Por quê? Porque eles não entenderam que a Bíblia é um livro de revelação progressiva. A revelação de Deus, ela vai ampliando à medida que a mentalidade humana vai tendo compreensão e capacidade de entender. Aí você vê lá na frente o apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23, falando sobre a alma do ser humano. Abre lá, 1 Tessalonicenses capítulo de número 5, verso 23. Abre aí. Eu estou começando devagar aqui, mas daqui a pouco a gente entra na escatologia de verdade, viu? Só uma introdução para a gente ter uma noção. Preciso que você entenda que a leitura da Bíblia deve ser sempre feita dessa forma. Todo texto que eu achar no Antigo Testamento, eu tenho que passar pelo filtro do Novo para ver se dá para aplicar os dias atuais. Vamos lá, pode ler. 1 Tessalonicenses 5, 23. Eu gosto das Bíblias corrigidas, viu? Sim. Muito bem. Então Paulo aí está dizendo o quê? Paulo está dizendo que o Senhor nos santifique em toda a nossa forma de ser. E aí ele cita espírito e alma e corpo. Então Paulo está dizendo nesse momento, com esse texto, que a alma não é um elemento biológico do nosso corpo. Paulo está particionando, você percebeu? Paulo está dizendo que existe um espírito, Paulo está dizendo que existe o corpo, e Paulo está dizendo que existe uma alma. Então quem é você? Eu sou um elemento
tricótomo. Eu tenho espírito, eu tenho alma e eu tenho corpo. O que aconteceu aqui agora? Houve uma contradição entre Levíticos 17:11 e 1 Tessalonicenses 5:23? Não. O que houve então? Um ampliamento da revelação. E ela veio quando o povo poderia compreender a mesma. Quem está entendendo? Então fica a dica para nós nessa noite. Todo o texto do Antigo Testamento, principalmente os simbólicos, principalmente os textos voltados para as questões relacionadas à liturgia de culto, todos os textos do Antigo Testamento que eu for fazer uma análise e estudar os mesmos, para que eu possa aplicar a minha vida hoje, eu preciso passar pelo filtro de Cristo e pelo filtro do Novo Testamento. O que Cristo falou sobre isso? O que os apóstolos falaram sobre isso? Por exemplo, o sábado. Por que a igreja, Assembleia de Deus, não cumpre o sábado nos dias de hoje? Porque Jesus disse: eu sou o Senhor do sábado. Eu cumpri. Eu sou o fechamento da profecia sobre o sábado. Por quê? Porque o sábado era um elemento de aliança entre Deus e o povo. E Jesus disse: esta é a nova aliança, ao falar sobre a ceia, em meu sangue, entre eu e vocês, entre vocês e o Pai. Então Cristo agora é a conclusão do simbolismo do dia do sábado. Quem está entendendo isso aqui? Amém? Então, irmãos, a revelação de Deus, ela evolui. Vamos seguindo. A revelação de Deus, ela evolui, tá? Outra coisa importante, essa introdução, ela é um pouco mais chata, viu? Mas é necessária para a gente entrar na escatologia com o pé direito. Porque se eu já entrar tratando os textos escatológicos sem esse pano de fundo, fica um pouquinho depois destemperado, tá? Então é por isso que a gente está fazendo isso aqui. Outra coisa importante que tem na apostila de vocês, na sequência, são os métodos de interpretação do Apocalipse. A gente não estuda o Apocalipse de qualquer jeito. Tem métodos de interpretação, pelo menos 4 principais métodos de interpretação, dentre eles o que a gente usa. Mas eu vou fazer uma abordagem, porque como a internet está cada vez mais agressiva, canais no YouTube aí pregando sobre esses métodos, e a gente, por não entender os mesmos, começa a ficar com dúvida com relação à vinda de Cristo, com relação ao milênio, e hoje você vai tirar essas dúvidas aqui. Amém? Muito bem. Então existem 4 principais grandes métodos. Primeiro método, está aí na apostila, não vai dar para a gente ler aqui, eu vou sintetizando e seguindo, tá? Primeiro método, método preterista. Diga comigo, preterista. Esse método diz que a Bíblia já se cumpriu, que o Apocalipse já se cumpriu no ano 70, quando Jerusalém foi destruída. Esse método diz que as 2 bestas utilizadas em Apocalipse 13 foi Nero e Diocleciano, 2 imperadores romanos, que atuaram contra Jerusalém e que fizeram perseguições na época, e ali eles dizem: se cumpriu o Apocalipse, não tem nada mais para frente. Tem gente pregando isso na internet, e se você não tomar cuidado, se deparar com um vídeo como esse, as pessoas são muito contundentes ao falar sobre esse método. Historiadores se utilizam desse método, os liberais, teólogos liberais se utilizam desse método para dizer para nós que Jesus já veio, não vai vir de novo, e a gente precisa acordar para interpretar a Bíblia da forma certa. Eles utilizam de artimanhas e confundem as pessoas. Professor, como é que a gente combate esse método? Com a Bíblia. Abre aí Apocalipse 1, verso 19, por favor. Apocalipse 1, 19. Abre aí, por favor. Irmãos, está rápido, está bem lento, não está? Está tranquilo, né? Pode ler, pode ler. Pois bem, depois que João vê o Cristo glorificado, o Cristo se vira para João e diz: ei João, você não veio aqui só para me ver glorificado e se maravilhar. Você veio aqui para me ver glorificado como eu sou no céu, passar essa mensagem para a minha igreja. Então se prepare, você vai escrever as coisas que você está vendo, você vai escrever as coisas que são, e você vai escrever as coisas que depois destas hão de acontecer. Então quer dizer que o Apocalipse é sobre 3 tempos. Primeiro tempo, a revelação que João está tendo de Cristo, esse capítulo 1. Depois, capítulo 2 e 3, as coisas que são as revelações
as 7 igrejas da Ásia. Só que Jesus continua dizendo: e as que eu vou te revelar para o futuro. Então o preterismo já era. O método preterista não se sustenta, porque a própria Bíblia o desclassifica, dizendo que tem coisa para além de João. Se o templo e a cidade de Jerusalém foi destruída no ano 70, então não resume-se lá toda a revelação do Apocalipse. Na verdade, João morre depois da destruição da cidade. E Deus está dizendo: escreve as coisas que vão acontecer no futuro. Anote aí nessa noite, anote aí. A Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. Tem notícia que ainda vai ser dada, e você já vai estudar nessas quarta-feiras aqui. Essa guerra que está acontecendo, eu já falo dela há 8 anos. Essa guerra que está acontecendo, que vai se desencadear, e os próximos passos a gente vai ver nos sinais da vinda de Cristo. Amém? Muito bem, é o preterismo. Depois vem o historicismo, que segue uma linha paralela do preterismo, e aí vai encontrar eventos ao longo da história da humanidade para poder encaixar a revelação do Apocalipse, que é outro método problemático. E depois vem o método idealista. Estou cansando vocês? Eu espero que não. O método idealista diz assim, presta atenção, que o livro do Apocalipse é um livro de alegorias. Por exemplo, o milênio de Apocalipse capítulo 20, que vamos estudar aqui, não é literal. Esse método, quem estuda ele, quem usa ele para estudar o Apocalipse, diz que os símbolos do Apocalipse não são literais, que o milênio não é literal. Aqueles 1000 anos que se repetem por 6 vezes no capítulo de número 20 de Apocalipse é apenas uma linguagem. E pasmem vocês, os professores e pastores que usam esse método são grandes ícones da teologia no Brasil. São homens que são aclamados nas redes sociais e nas suas igrejas. Eu não posso citar nome porque está sendo gravado aqui, mas eu poderia citar aí pelo menos uns 4 nomes que são assim de expressão nacional, que se utilizam do método idealista, ou seja, o Apocalipse não pode ser encarado como um livro literal. Quem está entendendo isso aqui? Então todas as vezes que você vê alguém dizendo o milênio não é literal, opa, é idealista. Ele vê a Bíblia como um livro alegórico. E nós, professor, nós somos futuristas. Está aí, ó, na sua apostila. O que é que o futurismo prega? Como o futurismo se lança ao livro do Apocalipse? Vamos lá. Se lança da seguinte forma: do capítulo 1 ao capítulo 4 já se cumpriu. Do capítulo 4 ao 22 ainda vai se cumprir. Então o futurismo considera aquilo que já se cumpriu historicamente, mas também considera as revelações futuras que ainda estão por se cumprir. Por isso que nós somos futuristas. Então nosso método de estudo do Apocalipse é o método futurista. Tá bem? Olhe para o lado e diga: parabéns, você é futurista. Quando perguntarem para você como é que você estuda o Apocalipse, como é que você lê o Apocalipse, você diz: pela ótica do método futurista. Você pode não saber de nada do Apocalipse, mas se você estiver num debate, ou estiver com alguém na rua, e alguém dizer: você conhece o livro do Apocalipse? E você disser: eu conheço pela ótica do futurismo, o cara vai se ajeitar e vai tomar cuidado de falar com você qualquer coisa. Amém? Então nós somos futuristas. O que mais? Passa a página da apostila, segue à frente. Pode passar essa parte do milênio aí, por favor. Passa para frente, tá? E chega até a página de número 5, que fala sobre as dispensações. Vocês encontraram aí uma escadinha aí, uma escada? Chegaram nela? Muito bem. Então agora nós vamos aprender outra coisa que também nos define do ponto de vista do estudo da Bíblia. Outra coisa que nos define, tá? Se você puder aumentar só o retorno, que eu acho que eu estou falando alto. E quanto menos eu me ouço aqui, mais alto eu falo. Entende? Então vamos falar baixo, de maneira que dá só o retorninho aqui, aí no tablet, nessa senha mágica aí, só um pouquinho de retorno, aí eu falo mais baixo. Pronto. Tá chegando aí, viu? Vamos lá. Então nós temos aqui outro método no qual a Assembleia de Deus e grande parte dos estudiosos da Bíblia se utilizam, que é o método das dispensações.
Repete comigo: eu sou da revelação progressiva. Sou dispensação, é a dispensação da inocência. É a primeira etapa da revelação de Deus na terra. Quando Deus cria todas as coisas. Quando Deus cria, faz a separação da expansão das águas. Quando Deus cria a lua para a noite e o sol para o dia. Quando Deus cria árvores frutíferas. Quando Deus cria os animais. Depois disso, Deus tem uma ideia maravilhosa, porque um Deus de relacionamento sempre vai criar o ambiente para se relacionar com o homem. Aí Deus planta um jardim. Nesse jardim, Deus coloca o homem que Ele criou no capítulo de número 2, verso de número 7. O homem está perfeito, equilíbrio total, sem pecado. Deus desce no jardim, fala com o homem entende a voz de Deus. Deus dá o princípio da autonomia para o homem, tudo nessa época. E Deus diz: domine sobre todas as coisas. E aí eu vou abrir aspas para puxar a orelha de alguém aqui nessa noite, porque Deus te criou com um princípio fundamental. E esse princípio fundamental é para nossa felicidade. Então, quando Deus criou o homem, Deus disse: Adão, domine. O termo dominar no hebraico só pode ser usado sobre coisas e a própria pessoa, nunca sobre outro ser do mesmo gênero. Então Deus não me criou para dominar sobre a minha esposa. Deus não me criou para dominar sobre os meus filhos. O projeto do princípio de Deus é: domine sobre coisas e sobre você mesmo. Então, quando Deus cria o homem, na dispensação da inocência, Deus está te perguntando: Adão, você quer ser feliz? Quero. Então domine sobre todas as coisas. Reja, gerencie todas as coisas, de maneira que nenhuma das tais coisas domine sobre você. E outra, Adão, domine sobre você mesmo. Porque o que tem que mudar é você. O que tem que melhorar é você. Quando eu paro de encontrar culpados, quando eu paro de transferir responsabilidades, eu começo a entrar no trilho do princípio de Deus. Porque naturalmente nós temos uma tendência. Você viu Adão depois da queda? Deus disse: Adão, onde estás? Ele saiu de trás dos arbustos já apontando, foi a mulher. Isso é consequência do pecado. Encontrar culpados é consequência do pecado. Agora, Jesus, quando chama os seus primeiros, e a igreja até hoje, Ele disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si, tome a sua cruz e volte para o Éden. Adão não perdeu o Éden por causa do pecado? Jesus vem pagar o preço do pecado para que a gente volte para dentro do Éden. Se o Éden é um lugar de intimidade com Deus, o Éden hoje é a graça de Deus. E você está aqui nessa noite por isso, amém? Então a primeira dispensação, eu vou entregando os mantos à medida que o seminário vai, viu, pastor? Amém? Então diga: meu maior problema sou eu mesmo. Eu estou aprendendo com a palavra que eu tenho que dominar sobre mim mesmo e sobre as coisas que estão ao meu alcance. Você olha para o mundo e vê o mundo dominado pela riqueza, dominado pelas drogas, dominado pelos prazeres da vida. Aí quando Jesus entra na vida de um camarada, entra na vida de uma mulher, a primeira coisa que Jesus faz é quebrar as amarras daquilo que te domina por meio do pecado. Ele te dá um banho de sangue e diz: vamos voltar para o Éden, ambiente de real. Diga comigo nessa noite: quando Deus me vê, Ele não me vê caído, apesar de falho. Diga: quando Deus me vê, Ele vê o sangue. Toda vez que o diabo chega para te acusar, Jesus se levanta e diz: meu sangue, o meu sangue. Amém? Então vamos seguindo aqui. Dá vontade de pregar, mas não é para pregar não. Vamos seguindo aqui. Segunda aliança, ou segunda dispensação. Depois da queda do homem, começa o governo humano. Então a queda do homem, se você puder anotar na sua apostila, do capítulo 1 ao capítulo 3 é a dispensação da inocência. Do capítulo 3 até o capítulo de número 6 é a dispensação do governo humano. Quando os homens caem, Deus esperava que os homens se voltassem para Ele, que os homens entendessem esse estado que nós estamos, de degradação, de falta de paz, de vida sem sentido, é por causa do pecado. Então nós temos que voltar, mas os homens não voltam. Os homens vão de mal a pior, e à medida que eles vão: cadê o horário, meu Deus? Não andamos nada. 9 horas. Vou terminar pelo menos as dispensações hoje, tá bom?
Então Deus esperava que os homens se voltassem para Ele. Os homens não se voltam. Os homens vão cada vez mais embrenhando-se no pecado. Aí Deus resolve trazer um juízo. Qual juízo foi? O dilúvio. Deus chama Noé e diz: Noé, prepara um barco grande. Para quê? Para servir de escape para aqueles que creem na tua palavra. Noé prega, ninguém crê. Noé entra com a família e Deus sentencia a terra com 40 dias e 40 noites de chuva torrenciais. Todo o gênero humano, animais, são mortos pelo dilúvio. Escapa apenas a família de Noé. Diga comigo nessa noite: meu maior ministério é minha family. Noé conseguiu. Depois do dilúvio, começa uma nova fase da história. As famílias de Noé e seus filhos descem da arca e começam a povoar a terra. E começa um período chamado governo humano. Está aí na sua apostila, governo humano. Esse período vai até a Torre de Babel. É outro período da história, que vai do capítulo de número 7 até o capítulo de número 11. Torre de Babel. Deus olha para os filhos de Noé e diz: olha, multipliquem-se, espalhem-se e povoem a terra. Sabe o que eles fazem? Surge um líder no meio deles, chamado Nimrod, e ele diz assim: vamos se juntar. Deus disse para multiplicar e espalhar. Ele diz que é para se juntar. Está vendo como o homem é complicado? E aí ele diz assim: ó, vamos fundar uma cidade. Funda uma cidade de Babel, que depois passa a ser Babilônia lá na frente. Nessa cidade, Nimrod diz: vamos fazer uma torre. Para que essa torre, Nimrod? Para nunca mais Deus nos matar com dilúvio. Nós vamos escapar pelos nossos próprios meios. Nós vamos tocar o céu com essa torre. Lá no céu nós vamos colocar um trono, e ninguém vai derrubar a gente de lá. Aí Deus desce, confunde as línguas, frustra o projeto, porque Deus não vai deixar um negócio desse para frente, e mostra para os homens que não é subindo que se consegue agradar a Deus. Aí Jesus vem, e Paulo diz: deixa eu falar de como Jesus vem. Filipenses capítulo 2, verso 5. Paulo começa dizendo: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, que sendo achado a forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas desceu a esta terra, assumindo a forma de homem, e na forma de homem morreu a morte de cruz, pelo que Deus lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Jesus está ensinando para a gente: não é subindo com as nossas forças, com os nossos meios, é descendo para depois subir. Amém? Então, essa dispensação também acaba com a confusão das línguas. Aí no capítulo 11 de Gênesis, Deus diz assim: eu vou ter que levantar um povo. E aí Deus chama Abrão e diz: Abrão, vou fazer de você uma nação. Vamos fazer uma parceria? Você vai ser pai de um povo que vai povoar essa terra e vai ser um exemplo para todas as nações da terra, e desse povo virá o Salvador do mundo. Só que Abrão é casado com uma mulher estéril. Diga comigo: todas as matriarcas, as principais, Sara, Rebeca, Raquel, as principais eram todas estéreis. Você já percebeu? É Deus dizendo a Abrão: eu sei que o projeto vai ser grande, mas você precisa entender uma coisa: se não tiver espaço para mim trabalhar, se não tiver espaço para depender de mim, não tem projeto. As mulheres vão ser tudo estéril. Por quê? Porque elas só vão gerar pelo meio do meu milagre, por meio da minha ação. Eita glória! E aí começa a dispensação do patriarcado, que vai de Abrão até José. Termina a dispensação do patriarcado, começa a lei, que vai de Moisés, ou da chamada de Moisés, em Êxodo capítulo 3, até a morte de Cristo na cruz. É uma das mais longas, a dispensação da lei. A lei termina quando Cristo dá um brado na cruz, irmão. Aí você me pergunta: mas me diga uma coisa, e os 3 anos de ministério de Cristo, foi debaixo da graça ou foi debaixo da lei? Debaixo da lei. Mas está no Novo Testamento? Não importa, a lei ainda estava em vigência. A lei só termina quando o sacrifício perfeito foi feito, quando Cristo morreu na cruz do Calvário, quando Cristo bradou: está consumado. Jesus ali está cravando a mudança entre lei e graça. Amém? Ali começa a graça de Deus. Aí vem umas coisas na cabeça da gente, dá uma vontade de falar assim, mas o horário está terminando já. Mas, meu Deus do céu, Jesus, vamos lá.
É porque esse estudo ali é maravilhoso, mas o samaritano tem que voltar, e é longe. E eu tenho que ir também. Eu moro mais longe do que vocês, samaritano. Mas vamos lá, rapidinho. Jesus brada de braços abertos, não é isso? Se você for para o livro de Êxodo, capítulo 6 e verso 6, não vai não, depois você olha, só anota. A Bíblia diz que Deus falando com Moisés, disse assim: Moisés, diz a esse povo que eu vou retirá-los da terra do Egito com braço estendido, e que eles comemorem na Páscoa, todas as vezes, ou todos os dias da Páscoa, que eles comemorem com essa seguinte frase: Deus nos tirou do Egito de braço estendido. Era uma profecia pascual para a morte de Cristo na cruz. Como é que Jesus morre na cruz? É Deus cumprindo profeticamente uma palavra dada ao seu povo no Egito. Deus está dizendo: assim como eu tirei vocês do Egito com mão estendida, Jesus, que é Deus na terra, nos livrou do pecado de braços abertos, braços estendidos. E tem uma mensagem aí. Qual é a mensagem? Morra vazio. Entendi nada, é difícil mesmo. Morra vazio. Quando Jesus diz está consumado, ele diz: tudo o que me estava proposto fazer na terra, eu fiz. Eu não vou levar para o túmulo emprestado de Arimateia nada, nenhum propósito que Deus me incumbiu de fazer. Eu fiz tudo, eu morri vazio. Enquanto muita gente na igreja está indo, ou para a morte, ou para o arrebatamento, cheio de projetos, com o propósito de Deus no bolso, com os braços. Olhe para o lado e diga para o seu irmão: morra vazio, ou seja arrebatado vazio. Aí pergunta, como eu morro vazio? Cumprindo o meu propósito, trabalhando para Deus, fazendo o meu melhor. Anota, fazendo o meu melhor nas condições em que eu estou, enquanto não existem condições melhores para fazer melhor ainda. Diga comigo nessa noite: eu vou fazer o meu melhor nas condições em que eu estou, enquanto não existem condições melhores para fazer melhor. Jesus foi assim. Jesus não se preocupou se estava quente, Jesus não se preocupou se tinha tempestade, Jesus não se preocupou se estava faltando pão, Jesus não colocou desculpa quando foi rejeitado, quando não foi entendido, quando foi botado para fora da sinagoga. Ele disse: eu vou continuar dando o meu melhor, e disse: está consumado. Amém? Quando ele morre, sai do lado dele o quê? Água, não é? Um dos soldados vai conferir se ele morreu, transpassa ele com uma lança na sua lateral, e o texto diz: e não tendo mais sangue, glóbulos vermelhos, sai água, que é um tipo de sangue também, glóbulos brancos. Água, diga comigo: água, símbolo da graça. Repete comigo nessa noite: a lei é um espelho que mostra, mas a graça é a água que lava. Você está aqui nessa noite, sabe por quê? Deixa Paulo falar, Efésios 2, verso de número 8: pela graça sois salvos, por meio da fé, não vem das obras para que ninguém se glorie, é dom de Deus. Amém? Então termina a dispensação da lei, começa a dispensação da graça, e nós aqui nessa noite estamos aguardando a última das dispensações, a dispensação do milênio, do reino. Quando vai chegar? Cenas dos próximos capítulos. Nós estamos no período da graça. Diga: eu estou no período da graça. Nesse período tem prazo de validade, vai acabar. Diga: quando a trombeta soar no céu, serei convocado como igreja para deixar a terra e encerrar a graça, e estar com Cristo por 7 anos em festa no céu, enquanto na terra o mundo sofre, o mundo padece na grande tribulação. Mas depois que terminar os 7 anos, eu desço com Cristo para viver o milênio, a última das dispensações na terra. Amém? Irmãos, na próxima quarta-feira a gente vai falar sobre como se lê o Apocalipse, umas dicas básicas, e aí a gente entra no assunto, falando sobre sinais da vinda de Cristo, arrebatamento da igreja, e aí se segue os assuntos. Amém? Até agora foi tranquilo? Essa é a parte mais chata. Se vocês gostarem, então as outras vai ser melhor. Deus abençoe a vida de todos.